Hoje, como em toda quarta-feira, nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje o capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, continuando, teremos o estudo dos itens de 5 a 7, com o subtítulo Ponto de Vista. Quem estará conduzindo os nossos pensamentos é o nosso amigo e trabalhador também da casa, o Paulo Chagas, e durante os comentários no passe, a nossa amiga também, trabalhadora da casa também, a Hortência, vai fazer os comentários do livro Vinha de Luz. E para iniciar formalmente o nosso estudo da noite, vamos ler a página inicial, que é do livro Palavras do Coração, volume 1, da nossa editora CELD. É uma mensagem do Dr. Hermann. O título é Morte, Nova Dimensão da Vida. Que a bondade de Deus permaneça com todos, instruindo-os sempre para o bem. Vida e morte, estágios diferentes para um mesmo espírito, assemelham-se ao trabalho contínuo de Deus, burilando o espírito até que esse fique exatamente numa única posição, a de vida espiritual. A morte que ceifa tantas vidas, colocando tantos corações em processo de angústia, de saudade, de dor, de lágrima e sofrimento, deveria ser encarada eficazmente como mais uma transformação, mais uma porta de transformação do espírito humano. Nós, espíritas, entendemos que a morte nada mais é do que uma passagem para uma nova dimensão. Hoje, quantos tantos estão elaborando pensamentos em torno da vida e da morte, repetimos com Jesus: vou para o Pai. Cada um de nós deve encarar esse fenômeno como o de ida para o mais além, para o mais elevado. Que o ser humano, que o homem em geral, entenda que essa passagem, mostrando a continuidade da existência do espírito, traz uma outra responsabilidade, a responsabilidade de se viver bem para se morrer bem. E mais, que do outro lado, seremos exatamente como fomos aqui na Terra. Procuremos, portanto, viver em paz, equilibrados, voltados para o bem e sempre, sempre amando ao semelhante. Com isso, estaremos criando dentro de nós condições adequadas para uma vida espiritual futura em paz. Agora desejamos a todos equilíbrio e confiança, pedindo que se mantenham cada vez mais espíritas nas palavras, nos atos, onde estiverem. Lembremos-nos de que a caridade tão falada e propagada deve começar por nós, nos nossos círculos de relações, com a família, com os companheiros de trabalho, com os homens do mundo. Que aprendamos a espalhar o perfume da caridade por onde passarmos. Que Deus fique conosco, agora e sempre. Muita paz, Hermann. Querido Jesus, mais uma vez elevamos nossos pensamentos e corações a Ti, para pedir, Senhor, a proximidade dos amigos espirituais de cada um de nós, para que possamos, nessa noite bendita de estudos, recolher as mensagens que aqui serão trazidas nessa noite, interiorizá-las e nos esforçarmos para colocar em prática tudo aquilo que aprendemos na doutrina espírita. É em Teu nome, Senhor, em nome dos espíritos amigos dirigentes da nossa casa, mas acima de tudo em nome de Deus, que Te pedimos permissão para dar por iniciada a nossa reunião da noite de hoje. Esteja conosco, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, como já dissemos, o nosso estudo de hoje é referente ao capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino Não É Deste Mundo, dando continuidade hoje com os itens de 5 a 7, o subtítulo é o Ponto de Vista. Como eles são longos, nós vamos ler só o item 5 para não tomar o tempo de exposição do nosso Paulo. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro
e essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, visto que ela muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles encaram a vida terrestre. Para aqueles que pelo pensamento se colocam na vida espiritual que é indefinida, a vida corporal não é mais que uma passagem, uma curta estada em um país ingrato. As vicissitudes e as atribulações da vida não são mais que incidentes que ele recebe com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos por um estado mais feliz. A morte nada tem de assustador. Não é mais a porta para o nada, mas a porta da liberdade que abre para o desterrado a entrada de uma morada de felicidade e de paz. Sabendo que está em lugar temporário e não definitivo, ele aceita as inquietações da vida com mais indiferença, e disso resulta para ele uma calma de espírito que lhe suaviza a amargura. Pela simples dúvida que possua sobre a vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrena. Incerto quanto ao futuro, consagra-se ao presente, não entrevendo bens mais preciosos que os da terra. Ele é como uma criança que não vê nada além dos seus brinquedos, e para obter esses bens, o homem faz de tudo. A perda do menor desses bens é um desgosto profundo, um descontentamento, uma esperança perdida, uma ambição não satisfeita, uma injustiça da qual ele é vítima. A vaidade ou o orgulho ferido são, da mesma forma, tormentos que fazem da sua vida uma angústia sem fim. E assim, voluntariamente, ele se entrega a uma verdadeira tortura de todos os instantes. Tomando seu ponto de vista a partir da vida terrena, no centro da qual ele está colocado, tudo ao seu redor toma vastas proporções. O mal que o atinge, assim como o bem dirigido aos outros, tudo adquire aos seus olhos uma grande importância. O mesmo ocorre àquele que está dentro de uma cidade. Tudo lhe parece grande. Os homens que estão em altas posições, assim como os monumentos, porém, tão logo ele alcance o alto de uma montanha, homens e coisas vão lhe parecer bem pequenos. Assim acontece com aqueles que encaram a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas do firmamento, se perde na imensidão. Ele percebe então que grandes e pequenos são confundidos com as formigas sobre um monte de terra, que proletários e soberanos têm o mesmo valor, e lamenta essas criaturas efêmeras que tanto se empenham em conseguir na vida terrena um lugar que as eleva tão pouco e que devem conservar por tão pouco tempo. Vemos então que a importância que se dá aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. E agora passamos a palavra ao Paulo, que Jesus o abençoe nessa noite de estudos. Boa noite a todos. Que a paz de Deus possa estar conosco hoje e sempre, nos ajudando a entender cada vez mais essa doutrina de luz, essa doutrina que nos acalenta o coração. Não se iludam. Todos aqueles que vêm aqui para falar estão no processo de aprendizado, igualzinho a todos aqueles que estejam ouvindo. Ora nós estamos aqui falando, ora nós estamos aí sentados aprendendo. Ora nós estamos aí sentados, ora nós estamos no curso aprendendo. E assim nós vamos cada vez mais melhorando o nosso entendimento da doutrina. Nós, expositores, temos algo de bom, né? Porque nós temos que reler muitas vezes os textos para entender cada vez mais, para poder falar. Então, nós ficamos raciocinando aquele texto para tirar um pouquinho mais dele. E, geralmente, quando nós acabamos essa tarefa, nós vemos que várias situações nós não tínhamos ainda percebido. Passamos a perceber naquela tarefa
de estudar para mais uma exposição das ideias da codificação, das ideias de Kardec, do que a doutrina espírita nos traz. E aí hoje, fazendo o estudo em casa, eu percebi que o Evangelho segundo o Espiritismo, agora no início, Kardec está colocando, primeiramente para aqueles que eram seus contemporâneos, e aí nós vamos ver aqueles que eram seus contemporâneos estavam saindo do jugo do aceitar sem fazer nenhum tipo de questionamento, quando nós, naquela época, estávamos já retirando qualquer ideia diferente da ideia material, porque não aguentávamos mais o aceitar, porque tem que aceitar. E ele foi o veículo pelo qual os espíritos vieram trazer a doutrina, a codificação do que é a lei divina, como funciona, porém, até o ponto em que nós tínhamos a possibilidade de aprender, de apreender. Mesmo assim, naquela época, ele tinha que trazer para aqueles que estavam saindo da religiosidade para o materialismo, para dizer para eles: olha só, raciocina, pensa um pouquinho, não fuja, não vá para o materialismo. E o Evangelho segundo a doutrina espírita, ou seja, segundo as informações que os espíritos trouxeram, tem no seu início o bilhete para todos que leem, que é: olha, você tem que se colocar na posição de que há o mundo espiritual. Então ele vai lá e pega Jesus, que o meu reino não é deste mundo. Então aquele que vai ler o Evangelho, ele já topa logo no início com essa informação. Olha, foi Jesus que falou lá atrás: o meu reino não é deste mundo. E é sobre essas palavras de Jesus que esse livro aí vai falar com você. Então, se você não estiver muito bem entrosado com o que Jesus veio trazer, você não vai aceitar o que estiver escrito neste livro. E aí nós vamos voltar um pouquinho a Jesus. E na época de Jesus, Jesus estava falando para nós, sempre somos nós. E aí eu vou chegar mais à frente o porquê. Ele estava falando para nós, também numa linguagem de trazer algo maior, mas também apenas aquilo que nós conseguiríamos entender. E muitas coisas nós não entendíamos, não tínhamos aquela percepção. Por quê? Porque nós já tínhamos uma ideia de Deus, mas ainda não sentíamos Deus. Não tínhamos ainda a ideia ou o conhecimento de que nós fazemos parte da criação divina. Nós nos imaginávamos como seres que fomos criados e que receberíamos presentes. Presentes se nos comportássemos de uma maneira ou outra maneira. Meus filhos sempre tiveram problemas com isso, porque muitos amigos deles ganhavam prêmios se passassem de ano, se tivessem boas notas, e eles não tinham presentes, porque o papai dele não pensava dessa maneira. Pensava o seguinte:
Não fez mais do que a sua obrigação. Foi muito bom. Você venceu a si mesmo, meu filho. Você viu que você conseguiu. Mas como foram 4 filhos, né? Também tinham aquelas situações de cada um deles, de que em determinados momentos eles ficavam assim meio malandros e não conseguiam. E aí era a hora de chegar e falar assim, olha, você viu a consequência disso? O que você quer ser aos 25 anos? O que você quer da sua vida lá? Eu estou fazendo a sua formação moral, mas a intelectual é você. A moral também será o seu esforço em aceitar como verdade isso que papai, e aí eu vou fazer um parênteses, e mamãe muito mais, tá? É papai porque sou eu que estou falando aqui, mas mamãe muito mais, né? De ter coragem de ser bom. Porque o bom na idade deles é bobo. Bom na idade deles. Deixa de ser bobo. Deixa de ser bobo. Não é? É assim que funciona. Então tem que ter coragem para ser diferente. Jesus, quando chegou para falar-nos, ele nos encontrou, sabe de que maneira? Achando que divindade era outra coisa, que tinha até alguma coisa depois da morte, mas não era nada importante não, porque o importante era eu ser o mais forte, era eu ser o mais poderoso, era eu poder fazer com que os outros fizessem aquilo que eu quisesse, doesse a quem doesse, porque Deus está comigo. Mas quando Deus não estava comigo, ele estava me castigando. Fui castigado por Deus. Por quê? Não sei. Porque, olha só, eu estou assim com Deus. Não vou aqui entrar em detalhes como é que era lá na época, mas só para nós nos posicionarmos. Nós estávamos viciados na situação da barganha. Nós estávamos viciados em que havia um Deus para o meu ódio. Mesmo que eu dissesse que eu acreditava no Deus único, eu não tinha muito a situação de me reservar para raciocinar e chegar a conclusões diferentes daquelas conclusões que na época eram exigidas de todos. E é por isso que a doutrina espírita veio na época em que nós já tínhamos crescido um pouco mais e estávamos entrando na era da razão. Nós estávamos saindo da era total da emoção com a irmãzinha lá que é a parte instintiva, né, os instintos, a emoção, e estávamos entrando na razão. Opa, não, ninguém vai me dizer o que eu devo ou não acreditar, ou o que eu devo ou não fazer. Então, essa era a situação quando veio a doutrina espírita. Quando Jesus veio, nós estávamos ainda na época de fazer alguns exercícios para a razão. Levamos 2000 anos aí fazendo exercícios e mais exercícios para desenvolver a nossa capacidade de raciocínio, de nos pontuarmos o que nós quereríamos de nós. Então Jesus deixou lá as sementes. E a semente maior que Kardec utiliza é: meu reino não é deste mundo. Então ele já está falando que é o mundo espiritual. Eu estou com meu Pai. Eu vou para papai, que é Deus. Então ele já estava dizendo assim: eu não vim aqui para fazer com que vocês não tenham dores. Eu vim aqui para mostrar como é que vocês poderão
não ter dores ao longo do tempo. Não ter dores a partir das modificações que vocês verão serem necessárias. Eu vim aqui para mostrar a vocês que amar é bom. E aí coube a nós fazer os exercícios. E nesses exercícios termos a condição, a coragem de decidir, que nem meus filhos tinham que ter a coragem de decidir, de serem bons, de dizer assim, não, não vou fazer isso não, porque o meu pai disse que isso não é legal. Riam muito deles. E lá atrás também, eu vou amar. E o amar era fraco. O amar não era respeitado, porque ele abria mão do poder. Mas Jesus veio trazer isso. E aqueles que partiram para o exercício do amor, descobriram que era melhor. Só que existia um segredo ali, muito importante. É que já havia reencarnação. Por que eu falei já havia reencarnação? Só para fazer um suspense. Porque a reencarnação sempre aconteceu, mas nós ainda não tínhamos chegado a um patamar de raciocínio para poder entender. Então nós víamos muito a vida presente, aquilo que está acontecendo na minha frente, ao meu lado, dentro de mim. Nada mais. Eu não conseguia ir além. E se eu não conseguia ir além, como é que eu iria entender um Deus bom? Deus não pode ser bom se eu nasço, sou criado, no momento que eu nasço, e sobrevivo e fico paradinho lá na hora que eu morro. Que Deus é esse? Que eu olhando eu vejo que não tem ninguém bom mesmo. Não tem. Mas também não tem gente mal mesmo. Eu tenho gente que faz umas maldades, mas já aprende a fazer umas bondades. Eu tenho gente que faz bondades, mas que ainda faz umas maldades. Por que será? Nós não sabíamos na época que eram reencarnações dos mesmos espíritos que vinham estar junto com outros que estariam encarnados para dar o tom da encarnação. E aí quando eu disse para vocês não se iludirem que todos que vêm aqui fazer exposições são estudantes junto com todos vocês, estava eu numa aula ontem. E pela primeira vez, uma frasezinha da lei do progresso que eu sempre olhei para ela assim, meio atravessado, porque nós também vemos algumas coisas meio atravessadas. Kardec mesmo falou assim, né? É melhor rejeitar 99 verdades do que admitir uma mentira. E lá na lei do progresso, fala sobre a encarnação aonde ele terá a missão. Uma missão dada por Deus. E eu não conseguia entender isso. Por que a missão dele é diferente da minha, se eu tenho que passar por todas as situações de aprendizado também? Então as missões deveriam ser iguais. Aí ontem eu descobri, assim no clique, né? Que não é. Eu tenho a minha missão de acordo com a minha possibilidade de desenvolvê-la. Porque Deus não dá, isso eu sempre falei, né? Eu sempre vi, Deus não dá fardos maiores do que a nossa força. Então, se eu estou numa reencarnação, vou dar o meu exemplo agora, vou falar de mim. Ô Paulinho, você vai parar um pouquinho com esse negócio aí de ter que pagar. Não é pagar. De ter que se reharmonizar com a lei divina e vai ter uma encarnação só com muita saúde, muita tranquilidade para ficar falando.
Então essa deve ser a minha missão. Ficar falando. Por quê? Porque o resto é tudo certinho. Sempre foi certinho, sempre foi bom. Então a minha missão é falar, falar, falar. Por quê? Porque quando eu chegar lá, vai falar, falou? Falou bastante, foi bom, né? Todo mundo ficou te abraçando. Agora vamos ver o teu passado, com esses conhecimentos todos que você acabou de desenvolver nessa encarnação, e vamos lá verificar o que você já pode consertar referente à lei divina. Aí certamente virão missões mais fortes, missões mais efetivas, missões que mexam. E assim cada um de nós tem a missão de retornar na mesma família com espíritos que você desprezou, que você não amou quando deveria amar, que você odiou porque você estava muito preocupado com você mesmo, e eles ficaram zangadinhos. Agora vão voltar para você poder dizer para eles que você sabe amar, que aquilo tudo era um engano seu. Cai dentro da família com um monte de espíritos desse daí. Não é fácil não. É uma missão. Quando Kardec coloca logo no início do Evangelho o ponto de vista, ele está colocando isso. Espíritos espíritas, porque tem espíritos que não são espíritas. Eles encarnam e esquecem. Os espíritos espíritas, aqueles que entenderam o mundo espiritual, eles encarnam, mesmo não tendo nenhum conhecimento de doutrina espírita, mesmo não tendo nenhuma ligação religiosa, e eu digo religiosa porque são os locais aonde existe aquela situação. Pensa em Deus, faça uma prece, está te dando a oportunidade de você desenvolver aquela qualidade, porque nós temos tudo dentro de nós. E existem pessoas que não têm nenhuma dessas ajudas, mas que têm a certeza de que algo há, que têm a certeza de que são ajudados, que têm a certeza que uma vozinha fala para eles. São pessoas que já estão desenvolvidas. Jesus não pôde dizer dessa maneira naquele momento, mas ele deixou a semente, plantou o amor pelo exemplo, doou-se para nós, para mostrar assim, olha, está vendo o que está acontecendo comigo? Eu não estou sofrendo por vocês, não. Eu estou me doando para que vocês possam entender que por mais duro que seja estar aqui, é muito bom lá. Porque a dureza em estar aqui é porque foi escolhido. Foi escolhido um caminho que possa me permitir atirar um pouco do peso dos erros. Não é castigo de Deus, não. Porque Deus não castiga. Aí falariam vocês assim, se pudessem falar, não castiga, mas aconteceu isso comigo, aconteceu aquilo, porque se eu não tivesse saído de casa aquela hora, não teria o acidente que teria acontecido isso, então Deus... Nunca saberemos quais as atitudes divinas para que nós possamos sair do outro lado melhor, muito melhor. Então, quando nós estudamos a história da humanidade, nós vemos que muitas barbaridades foram feitas com os mais fracos, com os mais oprimidos, com os mais pobres, e nós poderíamos estar lá fazendo essas situações. E que num reencarne, nós podemos dizer assim, ao olhar
as nossas encarnações. Quando eu falo assim, eu estou olhando meu perispírito, né? Que fica tudo gravado nele. E tem aquela situação daquela cidade que nós invadimos lá em 1217, em que eu matei aquelas criancinhas todas. Como que eu vou fazer agora? Ô, Paulinho, vamos lá, vamos amar, vamos nos dedicar àqueles que sofrem. Vamos lá, faça com que outros não morram, trabalhe em prol. É isso, é o contrário do erro, muito bem feito, corajosamente feito, que vai fazer com que um dia você não precise mais estar nessa escola, ou nesse hospital, ou nesse presídio. Reencarnamos aqui, não tem jeito. Vai ter a dor do dente ciso nascendo. Não tem jeito. Nós vamos ter todas as dores de crescimento e nós vamos ter todas as dores de relacionamento. Mas que o objetivo é eu, comigo mesmo, chegar e sair. Eu, comigo mesmo, sem poder dizer em momento nenhum, foi por causa dele que eu falhei. Foi por causa dela que eu fiz isso. Foi por causa do ônibus que aconteceu. Não! Olha só, Paulinho, vai para lá. Ó. As coisas vão acontecer. Aprende a raciocinar rápido. E olha só, raciocine sempre com a lei divina que há dentro de você. Não havia condições de, na época, Jesus falar tudo isso para nós, porque nós ainda estávamos presos ali a olhar tudo que só acontecia no dia a dia, com as nossas necessidades de nos manter, de dormir, alimentar, procriar, e só. Só que nós não percebemos que o fato de nós nascermos extremamente debilitados faz com que nós não consigamos chegar a uma idade que possamos nos manter se alguém não estiver junto a nós o tempo todo. Eu não sei lá o indígena como é que faz, mas nós aqui temos que dar mamadeirinha, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo outro. Meu neto ontem, ele viajou, foi para Belém do Pará. E vamos ficar 4 anos lá, militar tem essas coisas, vamos ficar 4 anos lá. Vocês não sabem como foi, assim, uma certa tristeza, né? Retirar aquele monte de bancos que nós colocamos na porta do banheiro para ele não entrar e ir lá lavar a mão no vaso. Por que ele fazia isso? Ele está 2 anos de idade, Joaquim. Então, a gente tinha que ficar ali. Por quê? Porque meu medo era ele cair e morrer afogado. Então, era todo mundo em prol do Joaquim, que agora está sozinho com a mãe e o pai lá em Belém do Pará. Senão, morre. Não consegue. E isso faz que nós comecemos a desenvolver uma coisa que tem dentro de nós, que todos nós temos. Todos. Que é a bondade. Porque a bondade, ela vem do amor, e o amor está gravado, a lei de amor está gravada em nós. Então, quando nós temos que cuidar de nossa prole, que é diferente dos animais, eles cuidam até um determinado ponto e vai embora, nós não, cuidamos até o momento em que ele já sabe procurar comida, mas ele ainda fica conosco. Por quê? Porque eu amo tanto meu filho, eu amo tanto minha filha, mas não amo do outro, não. O do outro eu não quero saber, não. O meu é bonito, o do outro é feio. Porque eu não tinha aprendido ainda a amar o do outro. Jesus veio dizer para a gente, ama o filho do outro também. Vocês já passaram pelos exercícios para entenderem o amor, porque lá atrás vocês não entendiam. Cresceram. Aí vem a doutrina espírita, cresceu novamente. Por quê? Olha,
Tudo o que acontece conosco está acontecendo com o Espírito. Concorda? Nós esquecemos de dizer isso para nós mesmos. Eu sou um espírito encarnado que estou indo lá no céu de hoje assistir a reunião. E eu tenho que entender o que está sendo dito lá como um espírito encarnado, e não como o encarnado que tem um espírito. Nós ainda temos esse erro. Eu tenho um espírito, o meu espírito. Não temos espírito. Eu tenho um corpo. Eu tenho um corpo. Mas esse corpo também tem um planeta. Ele ganhou um planeta, ficou morando aqui. Por quê? Porque esse grupo de espíritos que estão em aprendizado, que fazem parte do todo da criação divina, e que nós vamos aprender lá no livro A Gênese, que vocês têm tanto medo de ler, mas ele é maravilhoso. E lá mostra a criação divina, essa junção toda, essa união, e que nós fazemos parte desta criação divina. Só que nós estamos na fasezinha embrionária. Deixa aquele pessoalzinho da Terra lá aprendendo a amar, para eles não trazerem problemas para o resto aqui da nossa vida. E nós estamos nessa situação agora de aprendizado de amar, de aprender que nós estamos ligados a outras mentes, a outros corações. É quando nós entendemos que os astros têm vida, que pulsam, sejam elas vidas orgânicas como a nossa, ou sejam elas paradas de espíritos superiores que estão vibrando para todos esses planetas, e nós estamos aqui juntos, recebendo esses eflúvios. Não mandam a gente fazer prece? Faça prece, que é bom. É bom fazer prece? É. Só com a doutrina espírita que nós fomos entender que existe um fluido chamado fluido cósmico universal, que quando nós pensamos, ele vibra da mesma maneira que o tim-tchum-tcham. Vocês já fizeram o tim-tchum-tcham? Pegar a pedrinha e jogar na água do lago? Tim-tchum-tcham, como o chinês escolhe o nome dos filhos? Tchum, tchum-tcham. Todos nós já jogamos pedrinha lá, né? E aí fazem aquelas ondinhas. A mesma coisa é quando nós pensamos. O fluido cósmico universal leva o nosso pensamento. Ele faz com que as nossas casas fiquem impregnadas dos nossos pensamentos. Será que nós podemos mostrar aquilo tudo que ficou somado na nossa casa de pensamentos nossos? Será que nós vamos nos envergonhar? Assim também é o pensamento da Terra, que se soma o pensamento de todos, que o fluido cósmico universal leva. Esses espíritos, eles fazem a prece ao contrário. Eles fazem assim, olha só, vamos levar lá para o pessoal que ainda está no aprendizado do amor, de amar, para que eles entendam que o que eles estão passando lá nesse momento encarnados é apenas um exercício, que o planeta foi dado para eles como uma ferramenta de trabalho, que o corpo que ele está utilizando, que ele é um espírito que tem o corpo, o corpo que ele está utilizando foi dado para ele também como presente. Não seria presente. Foi dado para ele como uma ferramenta de trabalho. E que ele deve conservar essa ferramenta. Toda ferramenta tem que ser conservada, né? Eu tenho feito trabalho de jardinagem lá em casa e esqueci a enxada, a pá, lá no jardim, nesses dias todos que choveram, e cheguei lá, ele estava enferrujado. Por quê? Porque eu não cuidei da ferramenta.
Então, se essa ferramenta é para um trabalho nosso e foi dado para o nosso engrandecimento, temos que cuidar deles. Aí vinha aquela pergunta: eu devo mais dar atenção ao corpo ou ao espírito? É uma pergunta que todo mundo faz. Eu devo mais dar atenção ao corpo ou ao espírito? Eu, espírito, dou a atenção necessária a tudo que me é importante. E se eu tenho essa ferramenta que é o meu corpo, eu tenho que dar a ele toda a atenção necessária. Mas não há mais. Não há mais. A necessidade nossa é boa alimentação, é termos exercícios, saúde, fazermos o bem, né? O bem já é espiritual. Eu estou falando aqui só do corpo. Nós temos que exercitá-lo e dar o melhor para ele. Agora, quando nós permitimos que certas sensações, que a sensação é do espírito, mas o corpo é aquele que passa para o espírito certas sensações do mundo físico. E quando eu me embebedo pelas sensações que o corpo físico traz para mim, eu, espírito, eu posso entrar numa mentirinha de achar que eu tenho necessidade. E na realidade eu estou fazendo o supérfluo. Eu estou gastando a minha energia, eu estou gastando o meu tempo para acumular comida. Por quê? Porque é tão gostoso, a sensação de comer é tão bom, né? Aí, ficar descansando no sofá é tão bom. Ficar vendo aquela televisão junto com o WhatsApp é tão bom. E aí, eu vou deixando aquilo que eu vim fazer aqui, me deixando ser dirigido por sensações que vêm do exterior e que me embebedam. E aí eu desencarno. Paulo, o que você fez? Ah, eu vi televisão, eu vi Netflix, eu fiquei no WhatsApp. Só, toda tarde, foi gostoso, foi legal. Mas aí o que você fez? Olha só, nada. Ih, Paulo, você vai ter que voltar agora. Mas você vai voltar lá num país que você não pode ligar a sua televisão, não pode ter o seu WhatsApp e tal, para você conseguir doar-se. É essa a situação quando nós dizemos que nós fomos preteridos por Deus. Então, o nosso entendimento ao vir à casa espírita é saber que nós temos que ter o nosso ponto de vista mais alto. É o que ele vem nos ensinar. Olha só, olha mais alto. Perceba as situações que acontecem com você, que são situações que acontecem com todos. Todos. Independente da situação financeira, da situação social, todos têm problemas. Tantos se sentindo feios. Por que se sentem feios? Porque estão dando atenção às formas físicas. Quando são tão bonitos nos seus gestos, nas suas situações de trato com o outro, mas eu sou feio. Ah, eu queria ter... Da vez passada eu falei da camisa amarela, né? Até cheguei em casa, meu sobrinho falou, você só fala de camisa amarela. E hoje não vim de camisa amarela por causa disso. Então, eu não tenho uma camisa amarela, então eu sou o mais triste dos mortais. Nós damos a atenção demasiada àquilo que não necessita de atenção. E aquilo que necessita de atenção, que é o engrandecimento. E eu, quando falo engrandecimento, eu estou falando engrandecimento meu, eu, espírito. Aquilo que eu levo. Eu quero levar muito mais bagagem
de tesouro do que bagagem de lixo. O que é a bagagem de lixo? É tudo aquilo que eu, numa constância, fiz na minha encarnação com a percepção que estava errado, com a percepção de que eu estava desrespeitando, com a percepção de que o outro estava triste. Mas eu fiz. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu fiquei assim. Lógico que eu nasci assim, porque eu venho de diversas reencarnações e eu sou aquilo da última encarnação, porém, vou falar dessa maneira, com aulas de reciclagem, aonde os meus amigos espirituais que gostam de mim chegaram e falaram assim: Paulinho, olha só o que você fez. Está errado. Mas eu sou assim, mas está errado. Olha só, todo mundo que estava junto com você já está lá longe, você está aqui parado porque você continua fazendo isso. Não faça isso, vá para a próxima encarnação sem fazer isso. Então, eu sou assim, porém eu tive as informações que não era daquela maneira, eu reencarno e eu nasci assim, eu fiquei assim. E não consigo mudar, porque para mudar tem que ter coragem. Para mudar tem que ter coragem. Então, o ponto de vista que ele coloca, e logo no início do Evangelho, é esse daí. Você vai ler o Evangelho? Vai. Então, começa a saber. Aqui só vamos falar de Jesus. Aqui nós vamos desenvolver o que Jesus nos trouxe, mas que naquele momento não havia condição dele desenvolver dentro da realidade de que meu reino não é deste mundo. Então nós não falaremos para o corpo de carne, nós falaremos para você reencarnante. Você que está com a sua reencarnação fervilhando, com muitas situações de dores, situações de dificuldades, mas também situações de alegrias. Eu já pude perceber aqui famílias juntas, e que é gostoso ter uma família, é gostoso ter alguém que nos ame, é gostoso ter alguém que nós amamos. Não é gostoso aquela conta que vem todo mês para a gente pagar. Não é gostoso quando o dinheiro não dá para fazer tudo isso. Mas também faz parte da nossa necessidade de raciocínio, de se mexer, de se moldar. Porque nem tudo tem a solução que nós gostaríamos de ter. Por quê? Porque quem tem que sair vencedor é o espírito e não as situações. As situações estarão sempre aqui. Sempre. Aí nós vemos assim o nosso país passando por situações difíceis. Eu vou para um outro país. As situações vão me acompanhar, porque elas fazem parte da minha reencarnação. Então, no momento que ele coloca aqui no início o ponto de vista é: espíritas, parem de ficar falando que eu tenho um corpo. Espíritas, quando forem à casa espírita estudar, não achem bonitinho o estudo. Achem o estudo uma coisa muito difícil e tentem ficar raciocinando nela. Para quê? Porque todas as mensagens são para todos nós termos a percepção dos momentos que vierem a acontecer, as situações. Como que eu deverei me comportar quando vier algo que me fira? Revidando? O revide é eu estar ainda ligado às minhas origens instintivas, junto com sentimentos, e que imediatamente eu reajo para me manter vivo. Porque lá atrás eu precisava fazer isso. Mas depois que eu consegui amar os meus, depois que eu consegui ser amados por aqueles que me criaram,
Depois que eu consegui começar a amar os outros, eu entrei numa fase do raciocínio emocional, de me colocar mais no mundo espiritual do que no mundo dos encarnados, das necessidades do corpo. Então eu passo a sentir as reações que o meu ato dá em mim. Todos nós estamos aqui estudando, estamos raciocinando. O que acontece? Aqui do fundo do coração, vocês não podem responder não, mas podem responder para vocês. O que acontece quando nós sabemos que nós fizemos uma coisa boa? Lá no fundinho, o que acontece? O que acontece? Não precisa falar não. É gostoso, não é? Ninguém viu, mas eu sei que eu podia ter feito errado, mas eu fiz o certo. Eu sei que eu podia ter magoado, mas eu não magoei. Eu fico todo feliz. Agora, o que acontece quando nós não conseguimos fazer esta opção e nós erramos? E nós fazemos alguém sofrer? O que acontece? A gente não fica com o coração apertado. É isso, é esse exercício. E o Evangelho vem basicamente falar nisso. Espíritos que estão lendo esse livro, vocês fazem parte de um mundo de provas e expiações. E que, através dos exercícios que são colocados de maneiras diferentes para cada um que esteja encarnado, por isso parece que Deus não é muito bom, mas quando eu olho o todo, as diversas encarnações, eu falo assim, puxa, mas que Deus legal esse daí, né? Olha só, deu uma dificuldade para ele ali, só para ele poder desenvolver e sair mais forte do outro lado. Mas ele já tinha me dado também na outra encarnação, ele é um cara legal. Raciocínio, tá? Estou falando dessa maneira aí, porque é a maneira que a gente raciocina. Então, nós passamos a ter um outro ponto de vista. Não é sair por aí que nem tudo pode acontecer, eu sou espírito. Não! É alguém com atitude. É alguém que queira modificar o mundo, se isso aprover. Pessoas lutadoras, mas que sabem que a minha realidade é outra. Que sabem que todos aqueles que estão à minha volta estão apenas como atores para me dar o melhor que eu preciso. Para me dar o melhor que eu preciso. Que tudo que acontece comigo é uma atitude divina que está conspirando a meu favor. Me dando as oportunidades de desenvolver aquilo que eu não tenho. Aquilo que será bom para todos, para mim. Então eles chamam a nossa atenção que já que nós sabemos disso, que nós temos que desenvolver a melhor possibilidade de viver bem. E sabe o que é viver bem? Eu sempre falo aqui na tia Maricota. Tia Maricota eu sempre falo. Tia Maricota é aquela pessoa que todas as famílias têm, que não briga com ninguém, ninguém briga com ela. Ela está sempre dando atenção, sempre dando amor. Mas você vê que ela tem uma vida difícil. E ela não reclama. Ela ou ele, o Maricota ou o Maricoto, tá? Está sempre de bem com a vida. Eu, quando era mais jovem, muito mais jovem, eu viajava no trem, que não era Supervia, era da Central, que não tinha refrigerado, onde as portas não fechavam, onde eles atrasavam. Tudo isso acontecia, só que eu tinha um emprego bom. Mas eu tinha que viajar de trem. Mas a maioria ali não tinha um emprego bom. Eu vi cair a marmita de uma pessoa e era aquele arroz com aquele ovo frito. Então,
pessoas que tinham uma situação muito, 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 muito difícil em relação à minha. Eu não tinha que me preocupar com nada. Elas poderiam perder o emprego se o trem chegasse atrasado e tal, mas só chegava atrasado, gente morria no trem, era uma coisa horrível. E aí eu ficava olhando as pessoas. Tinham grupos que ficavam jogando baralho lá durante o trem e eu ficava aqui pensando assim, eles sabem viver. Eles estão buscando uma felicidade naqueles momentos que eles estão juntos ali e daqui a pouco estão na outra realidade. Eles riam, contavam piadas e tal, estava sempre de bom humor. E eu, lá com meu emprego correto, com tudo isso aqui, ficava zangado porque o trem atrasou, porque está cheio, porque está muito calor. Era tudo aquilo, sim. Mas a minha reação era diferente da maioria ali. É isso. Vai passar a vida toda e quando chegar lá, está velhinho, você vai perguntar, e aí, como foi a vida? Foi ótima. Foi ótima. É essa situação de entender, essa felicidade de viver junto com a dificuldade. Que coisa mais maravilhosa do que acontecia na época que eu era jovem. Vai ter laje lá em casa. Tô lá. E estava todo mundo lá para bater uma laje, virar concreto, para fazer a casa do outro. Fazemos isso hoje? Fazemos não. É essa felicidade. São aqueles que estão hospitalizados e que você chega lá para confortar e ele te sorriso. Oh, que bom que você veio, você é muito legal e tal. E você não consegue falar nada para a pessoa porque ela está mostrando para você, eu sou feliz. São as pessoas que passam por certas dificuldades de doenças e que sorriem. Mas está com dor? Tô. Mas não nem parece. Para quê? A dor está aqui mesmo. Então eu vou decidir por ser feliz. Não vai mudar nada. São pessoas que já acontece no mundo espiritual, que já estão no mundo espiritual, mesmo sem serem espíritas. Eu não estou carimbando essas pessoas de espíritas. São pessoas que já veem algo a mais. A vida é melhor assim. Então ele diz aqui para nós, procurem viver bem para morrer bem. O que é morrer bem? Estou do lado de cá. Pessoal, vocês estão aí? Tá? Então, o que eu faço? Vamos lá? Aí leva um peteleco aqui na orelha e fala, vamos trabalhar, cara. Vamos embora, tá cheio de trabalho aqui, alegria e tal. Não chego chorando, não chego com dor, me sinto mais leve, porque eu estarei mais leve mesmo, porque o corpo ficou. E vou continuar minha felicidade, meu aprendizado, até a hora que eu vou ganhar um brevet. Brevet é aquilo que te dá a possibilidade de estar num grupo qualquer, né? Muito utilizado no militarismo, que é o meu passaporte. Paulinho, agora você já pode não reencarnar na Terra, se assim você o quiser. Aí Paulinho pode falar assim, mas eu quero continuar, porque está cheio de gente lá que eu preciso ainda ensinar o amor. Mas olha, pode dar algumas dores. Não tem problema não. Jesus não se doou para nós, para mostrar que é isso mesmo. Então eu posso ir lá, porque tem o Zezinho, tem o Pedrinho, tem a Joaninha, tudo que ainda eu estou muito ligado. E eu quero ir lá. Aí vai ser maricoto, vai ser maricota, né? Vai vir e mostrar para a gente com muita tranquilidade que é mais feliz quem procura ser bom. É mais feliz aquele que procura espiritualizar seus pensamentos. É mais feliz aquele que tem em sua casa o somatório dos seus pensamentos que faz a casa brilhar, porque é dentro do amor, é dentro do bem, é dentro do bom e do belo. Então, o nosso ponto de vista, o ponto de vista espírita é que a casa do meu pai tem muitas moradas. E que nós estamos interligados nela, que nós fazemos parte dessa grande família espiritual,
muitos já estão lá brilhando e nós brilharemos, com certeza. Que a paz de Deus esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Nós agradecemos ao Paulo pelo seu estudo e com certeza nós teremos o Paulo aqui mais vezes para trazer esse fruto das suas pesquisas e seus estudos. Nós vamos dar continuidade à nossa reunião agora com o trabalho de passes e durante os passes nós teremos a Hortência comentando do Vinha de Luz, a lição número 172, que tem o título de Manjares. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um quanto como os outros. Paulo 1 Coríntios 6,13. E Emmanuel desenvolve o pensamento. O alimento do corpo e da alma, no que se refere ao pão e à emoção, representa meio para a evolução e não o fim da evolução em si mesmo. Há criaturas, no entanto, que fazem do prato e do continuismo simplista da espécie únicas razões de serem toda a vida. Trabalham para comer e procriam sem pensar. Quando se lhes fala do espírito ou da eternidade, bocejam despreocupadas, quando não trocam aflitivamente de assunto. Efetivamente, a satisfação dos sentidos fisiológicos é para a alma o amparo que o solo e o adubo constituem para a semente. Todavia, se a semente persiste em reter-se na cova para gozar as delícias do adubo, contrariando a lei divina, nunca se lhe utilizará a colaboração preciosa. Valioso e indispensável à experiência física é o estômago. Veneráveis e sublimes são as faculdades criadoras. Urge, contudo, entender as necessidades do espírito imperecível. Esclarecimento pelo estudo, crescimento mental pelo trabalho e iluminação pela virtude santificante são imperativos para o futuro estágio dos homens. Quem gasta o tempo consagrando todas as forças da alma às fantasias do corpo, esquecendo-se de que o corpo deve permanecer a serviço da alma, cedo esbarrará na perturbação, na inutilidade ou na sombra. Para a comunidade dos aprendizes aplicados e prudentes, todavia, brilha no Evangelho o eloquente aviso de Paulo: os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Nós vamos aguardar agora a movimentação dos nossos companheiros médiuns para que se posicionem para o trabalho do passe. Lembramos aos irmãos que nesse momento de uma aproximação maior dos espíritos amigos, colaboradores de todo o trabalho de passe na casa, é imprescindível que nós nos mantenhamos sintonizados com os estudos da noite para que possamos usufruir de uma maneira mais eficiente e eficaz dessa ajuda que o plano espiritual nos proporciona. E aqueles que nos acompanham também pelo CELD ao vivo, que também vão poder com certeza usufruir desse trabalho de passe, desde que estejam sintonizados com os espíritos amigos. Querido Jesus, mais uma vez elevamos nossos pensamentos e corações a Ti, desta vez para pedir em Seu nome a presença
mais próxima dos amigos espirituais, dos nossos companheiros médiuns, para que juntos possam executar o trabalho do passe de modo a atender às necessidades de cada um de nós. Lembrando, Senhor, que elas vão ser sempre de acordo com o nosso merecimento e as nossas necessidades. Em teu nome, Senhor, em nome desses espíritos, amigos, mas sobretudo em nome de Deus, te pedimos permissão para que iniciemos esse momento do passe. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Que nesse momento do passe possamos, através dessa espiritualidade amiga, perceber a presença do coração generoso do Senhor Jesus nos envolvendo com a sua paz, com o seu amor. Muitos de nós esquecemos de alimentar o nosso espírito, né? Assim como nos preocupamos e necessitamos do nosso corpo, esse abençoado instrumento de relação no mundo terrestre, precisamos também estar atentos ao que alimenta os nossos espíritos. E é isso que Emmanuel, na lição de hoje, procura nos sinalizar. Ele vem aqui nos lembrando que a grande maioria de nós, por falta de entendimento, ainda por imaturidade mesmo espiritual, acaba vivendo muitas das vezes em função do corpo físico. Emmanuel compara o corpo físico a uma semente. E quando ele faz essa comparação, ele busca nos alertar que, se nós não mantivermos voltados apenas para a satisfação dos sentidos fisiológicos, como ele mesmo coloca aí na lição de hoje, nós seremos como a semente que não germina. E aí ele dá o exemplo mostrando, né, que essa semente que não germina é porque ela insiste, ela persiste em se manter na cova, né, onde ela foi colocada para germinar. E apenas fazendo o quê? Usufruindo do adubo, né, que é para ela algo satisfatório. E assim, nós acabamos então, muitas das vezes, não aproveitando adequadamente esse recurso que Deus nos oportuniza, né? E para quê? O corpo físico, ele é para o nosso crescimento, para a nossa aprendizagem, para a nossa vida de relação, para a troca de experiências. E vamos chegando, né, ao entendimento, junto com Emmanuel, que precisamos entender que da mesma maneira que o corpo, né, o espírito também tem as suas necessidades. E é como Emmanuel vem colocando aí na lição de hoje. É necessário, né, se faz necessário o estudo. Para quê? Para esclarecer, para renovar as nossas ideias. Se faz necessário o trabalho. O trabalho estimula a nossa inteligência, estimula a nossa criatividade. Necessário se faz iluminar os nossos espíritos através do exercício da construção de virtudes em nosso ser imortal, através do exercício da construção daquilo que é belo, daquilo que é elevado, do que realmente vai fazer sentido para a nossa vida de espírito imortal. Precisamos ter o cuidado de não dedicarmos todas as forças da alma às fantasias do corpo, pois ficaremos tão envolvidos com as questões materiais que
assim nos sentiremos perturbados, como Emmanuel coloca na lição de hoje, sem utilidade, porque as questões da matéria terrestre não são necessárias no mundo espiritual. Mas isso não é também para torturarmos o nosso corpo físico ou desprezá-lo, mas sim para reconhecer que a alma tem tantas necessidades para progredir, como o corpo para sobreviver. Pois senão, como disse Paulo em sua primeira carta aos Coríntios, como cita aí na nossa lição de hoje, os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Que Jesus abençoe os esforços da nossa melhora e muita paz no nosso coração. Vamos agora à mensagem do plano espiritual. Prezados irmãos, há muitos e muitos séculos temos recebido o convite do nosso Mestre Jesus para penetrar e viver em seu reino. Ele próprio ensinou o caminho e o modo pelo qual precisamos viver e vivenciar para podermos realmente sermos merecedores de viver neste reino. Cada qual, através das reencarnações, se propõe a passar por experiências, algumas conscientes, outras inconscientes, com o auxílio de Deus, da espiritualidade amiga, direcionando-os para conseguir alcançar um ponto de equilíbrio capaz de atingir este patamar de sentimentos iluminados, de virtudes com as quais viver no reino do nosso Mestre Jesus será uma constante, ou possa ser uma constante. Cada um sabe as lutas que trava dentro do seu coração para se livrar do mal. Mas temos a certeza absoluta de que o amparo divino direciona de maneira individual e coletiva para alcançarmos este objetivo. O Espiritismo traz para todos nós esta vivência, não só pelo reconhecimento da vida espiritual, mas pela lógica, pelo raciocínio, pela necessidade do próprio espírito em vivenciar as experiências necessárias para alcançar tal objetivo. Assim, o estudo do Espiritismo traz essa certeza, traz essa convicção, mas há em cada um a necessidade de ter a determinação para alcançar os objetivos de uma forma individual, familiar, coletiva, para se viver neste reino de amor e de paz. Este é o esforço pelo qual a espiritualidade desprende todas as suas energias para beneficiar os que estão encarnados, para incentivar o progresso, para
que o amor reine em cada coração de vocês. Alguns se preocupam demais com o mundo corporal, com o ter, com o consumir, com o gastar, esquecidos de que são transitórios. Este reino de amor, ele é e sempre será soberano. E todos nós, espíritos imortais, iremos e estamos caminhando em direção a ele. Para isso, para viver com mais alegria no coração, é preciso trabalhar, atuar no campo do bem, aprender a viver com simplicidade e buscar sempre e sempre cultivar bons sentimentos e bons pensamentos. Sabemos que isto não é assim tão simples quanto se fala, mas é para nós uma forma de expressar o quanto estamos cientes e conscientes do esforço necessário que cada um faz e precisa fazer para vencer as dificuldades. Contem com Deus, contem com Jesus, contem com a espiritualidade amiga. O que precisam mais? O esforço que fizerem para buscar o bem, para atingir a paz, para perdoar, para fazer, enfim, o que se chama a caridade, será sempre aquela energia que será envolvida por Deus, pela espiritualidade, para que todos possam, o mais rápido possível, fazer parte desta grande família. A grande família que Jesus sempre nos aconselhou entrar e viver o seu reino. Que Jesus, que Deus e que seus benfeitores amigos ampare e conduza a todos a este reino de amor. Um abraço do Herman. Muita paz. E agora, querido Jesus, só nos resta agradecer por tudo aquilo que recebemos na noite de hoje, desde o estudo que nos esclarece, nos orienta, ao serviço de passes que nos sustenta os cofres físicos e espirituais, também a palavra amiga do plano espiritual de nossa casa, que sempre aumentando o nosso esclarecimento e nos dando um suporte maior para que nós continuemos o nosso dia a dia. Em seu nome, Senhor, em nome dos amigos espirituais de nossa casa, mas acima de tudo em nome de Deus, agradecidos, pedimos a permissão necessária para dar por encerrada a nossa reunião da noite de hoje. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.